né, a gente tem uma sociedade, né, machista, né, e a gente precisa lembrar que o machismo não violenta somente as mulheres. Os homens também são violentados pelo machismo, né, por essa estrutura. É bom que a gente lembre que machismo não é uma coisa de homem. Machismo é uma coisa de uma estrutura de sociedade. Então, machismo é um modo de funcionar de uma sociedade que violenta homens e mulheres, né? Então, a gente tem uma série de doenças que acometem principalmente os homens, né? A gente tem estatísticas que mostram que os homens morrem muito mais, né? Vítimas de suicídio, vítimas de homicídio, vítimas de acidentes de carro, de moto, né? Ou por comportamento de risco. Então, isso não é à toa, não é um problema individual, porque fulano era cachaceiro e dirigia, porque fulano andava com Beltrano. Não, isso é parte de toda uma estrutura, né? Tem uma série de problemas que estão associados a tudo isso. E a questão, né, dos exames preventivos contra o câncer de próstata, são também efeito desse processo, né? Muitos tabus, né, voltados à relação do homem com o seu próprio corpo. Então, o homem sofre muito com essa dificuldade de experimentar a vulnerabilidade, de se relacionar com as suas sensações, de se relacionar com as suas emoções, porque o homem, né, é ensinado sempre a ser forte, inabalável, né? O homem tem que ser capaz de qualquer coisa, o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem não pode se apaixonar, porque ele não pode ficar vulnerável, frágil, né? E o homem é um ser humano, igual à mulher. Então, ele vai sofrer, ele vai sentir, ele vai se apaixonar, ele vai adoecer, ele vai morrer, como qualquer pessoa de carne e osso. E o grande desafio é como desconstruir isso. Por onde começar, Joemile? É necessário que a gente comece um processo de desaprender, né? A gente aprendeu que ser mulher é de um jeito, ser homem é de um jeito, que para ser homem tem que ser forte, corajoso, nunca falta nada, não tem nada que ele não seja capaz de resolver. Então, a gente precisa desaprender isso. Entender que todas as pessoas vão ter suas fragilidades, que não tem nada de errado em se sentir, né, incapaz de alguma coisa, que não tem nada de errado em não dar conta de várias coisas, porque ninguém dá conta de tudo. E o homem também não vai poder dar conta de tudo. Como as famílias podem trabalhar isso? Assim, a gente vê famílias aí que é por exemplo, uma família de 8 pessoas, a gente vê uma maioria de homens. Então, como a figura feminina que tem uma consciência melhor sobre o Novembro Azul e sobre o trabalho que pode ser desenvolvido, como essa pessoa poderá conscientizar esses homens dentro de sua família para que possam estar fazendo esse exame? Então, o Novembro Azul, né, diz respeito a essa campanha de conscientização da prevenção contra o câncer de próstata, né? E aí a informação é fundamental, né? A informação e o acolhimento de que todo mundo que é de carne e osso adoece, e os homens também, né? E os homens têm esse órgão que é exclusivo, né, dos homens e que é necessário cuidar, porque as pesquisas, né, a estatística mostra que há um adoecimento grave em torno dessa questão. Então, é importante, né, disseminar informação, compartilhar informação, falar sobre isso para que isso deixe de ser um assunto delicado, deixe de ser um tabu, deixe de ser motivo de zoação, né? Deixe de ser motivo de constrangimento, porque não é do mesmo jeito que a gente vai no cardiologista, a gente precisa ir no proctologista, né? Ir
no médico que cuida da saúde do homem. Como é que é? Ginecologista também, né? O urologista. No caso da mulher, o ginecologista, né? Que também é um Isso. constrangimento para a mulher, com certeza, né? A gente tem uma sexualidade que vulgariza, né, a questão da genitália, que torna um tabu tudo que está relacionado ao que é da sexualidade, né? E aí a gente tem esse problema quando a gente fala de saúde, né, das nossas genitálias, da nossa saúde íntima. Isso é um problema. Mas a gente tem aí, né, o foco da campanha são os homens ali a partir dos 40 anos, né, que devem ter mais cuidado em manter uma frequência, né, uma regularidade de atenção com esse exame. Mas não adianta a gente começar a falar sobre isso com os homens só quando eles já estão com 30, 40 anos. A gente precisa falar com os homens... Desde cedo, né? Quando Desde criança criança, a gente precisa ter famílias, né? Precisa ter uma educação das crianças que ensine as crianças a perceber o próprio corpo, a se relacionar com o próprio corpo sem tanta vulgarização, né? Sem tanta sexualização, sem tanto tabu. Então, os meninos sofrem muito com o machismo, né? Principalmente quando a gente está falando de sexualidade. A gente perde de vista que os meninos sofrem muita violência sexual, desde muito pequenos, né? Tem uma vida sexual iniciada de maneira muito violenta, às vezes com 6, 7, 5 anos, 8, 9, 10, 11 anos, né? Tem uma vida sexual que desrespeita o momento das coisas acontecerem. Então, uma criança que está ali sendo exposta, né, a conteúdo sexual, muitas vezes sofre estupro, muitas vezes é incentivada a ter uma relação sexual muito precoce. Então, os meninos também sofrem violência sexual. Os meninos são muito cobrados a ter uma iniciação sexual muito precoce quando eles ainda nem conhecem o próprio corpo, quando eles ainda não têm inteligência emocional suficiente para lidar com todas as sensações que envolvem, né, a experiência sexual. E a gente fala pouco sobre isso, porque o homem precisa mostrar virilidade, né? Precisa mostrar que é garanhão, que aquilo ali é satisfatório para ele, quando muitas vezes, né? E geralmente não é. Muito bem, vamos agora para a Rádio Vaza Barris com Romário Evangelista. A minha pergunta era sobre a questão como a mãe deve trabalhar a mente do adolescente para ele conhecer sobre esses exames, sobre o que ele pode enfrentar no futuro dessas doenças. Mais uma vez, como é que a mãe ela deve estar preparada para falar com o filho sobre esses problemas nessa sociedade que infelizmente tem tantos problemas, e um desses é a questão do machismo. Como a mãe deve abordar o filho para conversar sobre essas questões tão importantes? Essa não é uma função exclusiva da mãe, né? A mãe aparece, né, na nossa cultura como a principal cuidadora e é geralmente quem está mais próximo dessa criança, desse adolescente, para iniciar essa conversa, mas essa é uma função do pai, da avó, do avô, do tio, né, de todos os familiares e pessoas que estão em torno dessa criança, né, desse adolescente, de toda essa rede de cuidado, né? O médico, o clínico geral, o pediatra, a professora, o professor, né? E tornar isso um assunto comum, né? Acho que o que eu preciso marcar e né, chamar atenção nessa temática vamos falar sobre as nossas sensações, vamos falar sobre a nossa relação com o nosso corpo, vamos tornar esse um assunto comum. E aí falar do exame, falar da prevenção contra o câncer de próstata vai deixar de ser algo tão complicado, né? Joemile, algo mais que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade, no mais, só temos a agradecer. Então, a gente precisa, né, tirar os homens desse lugar de tanta
de ter que estar sempre forçando, né, essa força, essa imagem de quem não sofre, de quem não pode chorar, de quem não pode sentir, não pode se apaixonar, porque se apaixonar vai ficar vulnerável, vai ceder à mulher que é complicada, né? Então tem tanta a gente aprende tanta coisa, né, sobre como os homens devem se relacionar. Os homens são tão, né, desde cedo, são tantos registros que são colocados nessa cabeça, né? A história da mulher é complicada, né? Que é um grande problema na nossa sociedade, né? Os homens não conseguem muitas vezes dialogar com as mulheres, dialogar com suas próprias companheiras, porque homens e mulheres são ensinados a se relacionarem com o que sentem de maneira completamente diferente. Quando os dois sentem, né? Os dois têm um corpo e os dois têm uma série de sensações. Só que a nossa sociedade impõe sobre homens um modo de lidar com a tristeza, com o medo, com a frustração de um jeito. O homem pela raiva, né? Geralmente pela raiva. A raiva é a única emoção legitimada para o homem, que desemboca na agressividade, na violência, nos comportamentos de risco. E a mulher, né, é ensinada a se culpar por todas essas sensações, né? Então não pode reclamar, não pode achar ruim, não pode se incomodar. E quando isso vai fermentando na relação, acontece uma série de problemas. Então, vamos entender que homens e mulheres são iguais, que homens e mulheres podem dialogar, que homens e mulheres podem viver bem, né? E que ninguém é imbatível, que ninguém é invulnerável. Homens e mulheres são frágeis, homens e mulheres precisam de ajuda, homens e mulheres têm seus limites e suas potências. Muito bem, tá aí o quadro A Psicóloga em Sua Casa com Joemile, que volta na próxima sexta-feira. Mas no finalzinho aqui do nosso programa, vou aqui também